Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um dia de leitura bíblica, mais um dia de ICMAcast, lâmpada para os meus pés. E mais uma vez é um privilégio muito grande, uma honra muito grande receber aqui comigo para mais um dia de leitura. Espero que seja um dia abençoado em nome de Jesus, porque para mim está sendo muito abençoado e muito feliz por estarmos aqui mais um dia juntos, lendo a palavra de Deus. Se é a sua primeira vez aqui, se trata de um projeto de leitura bíblica, onde vamos ler toda a Bíblia, toda a palavra de Deus durante todo o ano, uma vez o Antigo Testamento, duas vezes o Novo Testamento. Se quiser saber mais, volta lá nos primeiros vídeos, ou se quiser continuar daqui, sem novidade também, tá bom? Vamos lá, então, a nossa leitura de hoje está em 1 Samuel capítulos 1 e 2, finalizamos ontem o livro de Ruth, muito bom, muito lindo livro, e iniciamos mais um livro lindo e maravilhoso e glorioso, seja para a glória do Senhor Jesus, 1 Samuel capítulos 1 e 2, e continuamos no Novo Testamento, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, ok? Sem mais, abra sua Bíblia e sua espada, lá em 1 Samuel, no capítulo 1, verso 1, e vamos que vamos. Vamos lá. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos este homem ia de sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra irritava, por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto ao pilar no templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se de fato olhares para a aflição da sua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará a navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote ali começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Ele disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida, e passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse a seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor, e para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Depois de ter o desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também me entrego ao Senhor por todos os dias que viver.
será dedicado ao Senhor e ali eles adoraram ao Senhor. Amém, glória a Deus. Cumprindo com um voto, com a promessa perante o Senhor, né? Algo que devemos fazer mais hoje em dia também. Amém. Finalizamos assim a leitura do capítulo 1. Agora vamos adiante, o capítulo 2 de Samuel, verso 1. Vamos que vamos. Então Ana orou assim: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é Deus de sabedoria e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo para fazer assentar ao lado dos príncipes, para fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele firmou o mundo sobre elas. Ele guarda os pés dos santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. O Senhor destrói os seus inimigos, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei, exalta o poder do seu ungido. Então Eucana voltou para sua casa em Ramá, mas o menino ficou servindo o Senhor diante do sacerdote Eli. Inclusive, meus amados, eu lembro ouvindo aqui a mãe de Samuel falar, a gente se recorda das frases ditas por Maria ao Senhor também, quando o Senhor lhe permite ter o filho, né, o Messias, o Salvador. Ela fica muito feliz, fala: minha alma agradece ao Senhor, né, meu espírito se alegra em ti, meu Salvador, e tudo mais. E ela diz palavras semelhantes a essa. Verso 12: os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes com o povo era este: quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão, enquanto a carne estava cozinhando, enfiando o garfo na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita, e tudo que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua. Se o ofertante lhe respondia: deixe que primeiro queime a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser, o servo do sacerdote dizia: não, você tem de entregar essa carne agora, senão eu a pegarei à força. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano a levava para ele quando ia com o seu marido oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: que o Senhor dê a vocês filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltavam para sua casa. Assim o Senhor abençoou Ana, e ela engravidava. Teve mais 3 filhos e 2 filhas, e o menino Samuel crescia diante do Senhor. Eli já era muito velho, eu via tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. E disse-lhes: por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa fama esta que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se um homem peca contra o seu próximo, Deus será o árbitro, mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel crescia em estatura no favor do Senhor e dos homens. O homem de Deus veio a Eli e disse: assim diz o Senhor: por acaso não me manifestarei à casa de seu pai, quando os israelitas estavam ainda no Egito, na casa do faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar um incenso, para usar a estola sacerdotal diante de mim. E dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que se fizessem na minha morada? E você, por que honra os meus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do povo de Israel?
Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Eis que vem dias em que acabarei com o seu poder e com o poder da casa de seu pai, para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho. E você verá a aflição da morada de Deus juntamente com o bem que farei a Israel, mas ninguém da sua casa chegará à velhice. O homem, porém, da sua linhagem, a que eu não afastar do meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos e lhe entristecer a alma. E todos os descendentes da sua casa morrerão na flor da idade. E o que vier a acontecer com seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que tenho no coração e na mente. Eu lhe edificarei uma casa estável e ele andará diante do meu ungido para sempre. E todo aquele que restar da sua casa virá inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão. E dirá: peço que você me dê um dos cargos sacerdotais, para que eu tenha um pedaço de pão para comer. Amém, meus amados? Finalizamos aqui a leitura do Antigo Testamento. E agora vamos lá para o Novo Testamento, carta aos 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 1. E vamos que vamos. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. Meus amados, perceba que Deus, que o Espírito Santo de Deus sempre está pensando, e o Senhor sempre pensando na edificação do coletivo, do corpo, da igreja, né? Nunca individualmente em uma pessoa só, mas em todo o corpo. Inclusive Cristo é o corpo, porque ele é a cabeça do corpo, então ele também faz parte de todo esse corpo que é a sua noiva, né? E ele próprio nos deu exemplo, trabalhando incansavelmente pela edificação desse corpo, pela salvação, pela remissão, pela justificação através da fé, né? Então ele é o primeiro, né? A primeira testemunha, o primeiro de todos a nos dar todo exemplo. Então, que seja para edificação, o nosso trabalho sempre seja para comunhão, para o coletivo, para edificação, né? Pensando num bem maior, no plano geral de Deus para todos nós, que é muito maior do que o nosso. Verso 6. E agora, irmãos, se eu for até aí, falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? Nenhum, né? É assim com instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, quando emitem sons. Se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavras compreensíveis, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. É muito importante, é muito interessante isso, meu amado. Olha o que ele fala, né? O que Paulo nos diz e diz a igreja de Corinto e a todos nós, né? Se você fala em línguas por si só, não edifica ninguém, não edifica a igreja, né? Só você mesmo, está sendo egoísta, né? Individualista. Então, sempre pensando no coletivo. Então, é melhor dizer palavras que abençoam, que corrigem, né? Palavras que orientam, palavras de amor, de carinho, do que edificar a si próprio. Que assim nós vamos estar edificando a igreja, os nossos irmãos, né? Amém, aleluia. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, no verso 10, e nenhuma delas é sem sentido. Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim como também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Procurem desenvolver os dons e progredir nesses dons para a edificação, para o desenvolvimento da igreja, de todo o corpo, de todos os irmãos, pensando no bem do coletivo e do corpo. O verso 13, por isso, e é a questão de lógica, né? É uma questão muito lógica, assim, não tem muito segredo, muito mistério. Por isso, quem fala em línguas, ore para que
para que as possa interpretar. Perdão. Quem ora em língua, ore para que as possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como um não instruído poderá dizer um amém? Depois da oração de agradecimento que você fez. Porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros, que falar 10.000 palavras em línguas. Olha isso. Paulo fala sobre falar em línguas, eu não estou acusando quem fala, eu falo muito mais do que vocês. Porém, lá no meu quarto, lá em secreto, quando nenhum de vocês estão me vendo, eu falo em línguas lá, no Senhor. Quando eu estou na igreja, eu prefiro falar 5 palavrinhas do que todos entendam do que falar em línguas. É uma lição que Paulo nos dá, um ensinamento. A não ser que haja uma interpretação e realmente verdadeira, vinda do Espírito Santo de Deus, de toda a verdade, de toda a intimidade, conhecida através dos frutos da sua vida, para que as pessoas possam realmente confiar. Aí, contudo, na igreja eu prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em línguas. Irmãos, verso 20, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito, falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e de outras línguas por meio de lábios de outros povos. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal não para que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Nosso Deus é Deus de revelação, e os mistérios, sim, tem mistério. Ele é o Deus que revela os mistérios, É um Deus que deixa subentendido. E só não vê quem não quer, quem fica com seus ouvidos tapados, olhos fechados, é porque quer, Não quer ver, não quer ouvir. Fazer o quê? Verso 23, assim se toda a igreja se reunir ao mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou um não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem um salmo, outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para a edificação. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, haja alguém que interprete, ou seja, de maneira organizada, não uma bagunça total que ninguém entende nada. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo, com Deus. Vamos repetir esse versículo 28? É importante a gente saber o que a Bíblia fala acerca dessas coisas, É muito importante. Tanto os líderes, pastores, assim, atropelam isso, É legal a gente saber, é legal a gente falar, É gostoso falar em línguas e tudo, é bom sentir a presença do Espírito Santo, é bom demais, meus amados, mas o melhor de tudo é obedecer, O melhor de tudo é obedecer. Então vamos repetir 1 Coríntios capítulo 14, verso 28, nada fora de contexto, porque nós estamos lendo o capítulo inteiro, mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Amém? Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se porém vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar, um após o outro, com ordem, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Ou será que ela veio exclusivamente para vocês?
Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo para vocês. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar e não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e com ordem. Amém, meus amados? Finalizamos aqui a leitura do capítulo 14 de primeira carta aos Coríntios e vamos comentar algo muito interessante e importante. É muito importante isso que Paulo nos cita no final. Ele fala que para que a gente possa procurar com zelo, com responsabilidade, com muito carinho o dom de profetizar e que não seja proibido falar em línguas, mas que seja com ordem, que seja com moralidade, não moralidade é a palavra certa, que seja assim, com obediência, com maturidade, essa é a palavra correta. Porque lá no começo ele fala, procurem a maturidade, sejam maduros, não sejam criancinhas. Não sejam criancinhas para o pecado, para a maldade, mas para as orientações, para a disciplina do Senhor, para a ordem na casa do Senhor, sejamos maduros todos nós em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, amém? Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua doutrina, pela tua disciplina, pela tua correção, pela tua orientação, pela oportunidade que temos de ler a tua palavra hoje. Obrigado, Pai. Isso não tem preço. Nós sabemos disso, sabemos que não merecemos tanto amor, que não merecemos, ó Pai, tanta graça que o Senhor derrama sobre nós, Pai. Obrigado. Obrigado, Deus. Abençoe a vida dos meus irmãos em nome de Jesus. Pai, derrama sobre eles, ó Pai, bênção sem medida. Abençoe seu trabalho, ó Pai, o pão de cada dia, suas famílias, seus entes queridos. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, no fundo do meu coração, que o Senhor os abençoe, que o Senhor seja com eles, que o Senhor possa os livrar da tentação, os possa livrar do homem mau, possam livrar eles, em nome de Jesus, de todo espírito maligno, de todo ataque de Satanás e dos seus demônios. Pai, que haja paz, alegria, tranquilidade, esperança verdadeira nos seus corações. Que o amor do Senhor, ó Pai, esteja palpitando, saltando em seus corações e em suas bocas, em nome de Jesus, nas suas atitudes, no seu viver desse dia. Em nome de Jesus, que a presença do Espírito Santo de Deus esteja no seu lar, na sua vida. Nos utilize, ó Pai. Abençoe esse projeto em nome de Jesus, ó Pai, de leitura bíblica, que não é um projeto nosso, não é meu, mas é um projeto do Senhor, do Teu Santo Espírito, de levar a palavra, de ir por todo mundo, de pregar a palavra a toda criatura, fazendo deles discípulos, os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Deus. Amém. Amém, meus amados. Glórias a Deus, toda honra, toda glória e adoração seja o Senhor. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe imensamente. Finalizamos aqui mais um dia de leitura bíblica, mais um dia de ICMAcast, lâmpada para os meus pés. Eu agradeço a sua presença, a sua comunhão. Te peço com carinho que você se comprometa com esse trabalho de levar o Evangelho e a palavra e, se for possível, que você transmita essa mensagem, essa leitura dessa palavra para outras pessoas, seja no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, nos grupos aí. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa convencê-los, porque nós não podemos. Amém? Da verdade, da justiça, do Senhor Jesus Cristo, que salva, que perdoa, que cuida daqueles que creem no seu nome. Tá bom? Eu me despeço aqui, se Deus quiser estaremos aqui novamente amanhã para mais um dia de leitura bíblica. Tchau, tchau e até a próxima.